A graça e a paz. Nosso curso básico de vida cristã, no módulo 1, livro 2, Anjos, Homem e Pecado. Na aula passada, nós encerramos o capítulo 5. Nós vimos a origem e criação do homem. Falamos no tópico 1 sobre a origem do homem segundo a Escritura. No tópico 2, nós falamos sobre as falsas teorias quanto à criação ou à origem do homem. E no tópico 3, nós falamos da unidade da raça humana. No capítulo 6, que nós estaremos começando hoje, a natureza essencial do homem, no tópico 1, nós estaremos falando sobre o que é o homem. Bom, essa tem sido a pergunta que patriarcas, pensadores, filósofos têm feito soar aos ouvidos da humanidade durante milênios. Descobrir qual é a origem do homem. O que é o homem? Né? A Bíblia responde a esta pergunta, não obstante, muitas vezes, contrariar a voz da filosofia, mostrando que o homem é muito mais do que um amontoado de pele, carne e ossos. O homem é a coroa da criação universal de Deus, com o qual Deus tem um sério propósito. A Bíblia apresenta o homem como um ser tricotomista. Nós já começamos a falar sobre isso nas aulas anteriores e nós vamos falar mais ainda nesse estudo. Então, como ser tricotomista, ele é constituído, é composto por 3 partes: espírito, alma e corpo. Ok? Mas vamos voltar à essência do nosso tópico. O que é o homem? O patriarca Jó parece que tem sido o primeiro homem mencionado na Bíblia que interrogou acerca do homem. Foi ele quem perguntou a Deus. Jó, capítulo 7, versículo 17 e 18. Quem é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? Depois, foi a vez dos salmistas. No Salmo 8, versículo 4, nós temos lá a seguinte expressão: quem é o homem que dele te lembres? E no Salmo 144, versículo 3 diz: Senhor, quem é o homem que dele tomes conhecimento e o filho do homem para que o estimes? Mas nós também temos aqui uma presença de um filósofo que também contribuiu um pouco para a reflexão sobre isso. Conta-se que um filósofo e teólogo, né, alemão, cujo nome é Friedrich Schleiermacher, né, estava, certa noite, muito tarde, sentado no jardim, refletindo sobre a vida. E um guarda passou e lhe perguntou: quem é o senhor? E Schleiermacher, aliás, vira para ele e acrescenta: ótima pergunta, eu gostaria de saber. Né? Então, nós temos aí essa participação levantando aquela questão que nós começamos no primeiro. Patriarcas, filósofos, pensadores, sempre buscam essa essência. Em 1902, nós temos uma obra em escultura de bronze que se chama O Pensador, do artista francês Auguste Rodin. Configura que o homem, em uma pertinaz busca para responder certas perguntas, que é a essência da vida. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então, se nós
pararmos um pouquinho e nós vamos falar futuramente sobre esse assunto, mas nós vamos fazer um breve comentário aqui. Quem eu sou? É uma pergunta de identidade. De onde eu vim? É uma pergunta sobre a minha fonte, a minha origem. Por que eu estou aqui? É uma pergunta sobre o propósito da sua vida. Por que você está aqui? E não menos pequena, para onde eu vou? É uma pergunta sobre o destino, sobre o futuro ou eternidade. Né? Então, estas perguntas têm assolado a humanidade durante milênios. E praticamente até hoje estão sem respostas. Não se sabe ainda ao certo. Né? Mas, continuando aqui, na linha filosófica, o que a filosofia diz acerca do homem? Né? Como nós vimos, naturalmente, alguns filósofos ensinam sobre o homem é sempre em desarmonia com a palavra de Deus. Por exemplo, Platão. Platão disse que o homem é um bípede sem pena. Nietzsche diz que o homem é mais macaco do que qualquer macaco. Aristóteles diz que o homem é um animal sociável. Morelli ensinou que o homem é um animal vicioso. William Hazlitt disse que o homem é o único animal que ri e chora. Bem? Então, o objetivo, então, aqui hoje, nós temos uma visão geral do homem, ou uma cosmovisão do que seja o homem. Né? E, nesse ponto, nós poderíamos chegar à seguinte análise. O homem como um ser transitório. Alguém define, ou definiu, né, a existência física do homem da seguinte maneira, ou com as seguintes palavras. O homem é um pacote postal em que a parteira despacha para o coveiro. Tamanha é a brevidade da vida. E a Bíblia também fala acerca do homem físico e natural, cuja a sua essência física é limitada a poucos anos e que Deus concedeu para ele aqui na Terra. Né? Então, no decorrer da narrativa bíblica, a vida terrena do homem é apresentada da seguinte maneira. Primeiro, como uma sombra. Jó, capítulo 8, verso 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porque os nossos dias sobre a terra é como uma sombra. 2. Como os dias de um jornaleiro. Ainda em Jó, no capítulo 7, versículo 1. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? O terceiro, como uma lançadeira. Né? Jó, no capítulo 7, versículo 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se finda sem esperança. 4. Como um mensageiro rápido. Jó, no capítulo 9, versículo 25. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. 5. Com a extensão de apenas um palmo. Salmo 39, versículo 5. E no quarto, se eu não falei a referência, é Jó, capítulo 9, versículo 25. Ok? Agora o quinto, no Salmo 39, versículo 5, diz assim: Desde
os meus dias, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Por mais firme que seja, é pura vaidade. Como a urdidura de um tecelão. Isaías 38, versículo 12. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortaras a vida da urdidura, do dia para a noite, darás cabo de mim. Urdidura, naquelas máquinas de tecer, são as linhas que vêm e que são tramadas para a confecção de um tecido, né? Então, urdiduras são linhas do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, para você fazer uma peça de tecido. Sétimo, como vapor passageiro. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Amém? Então, amados, a gente observa aqui que a palavra de Deus, ela está falando da brevidade da vida. É lógico que eu peguei só algumas referências para nós estarmos verificando que a palavra de Deus, ela fala dessa transitoriedade, né? Então, há sim a necessidade de nós aproveitarmos, né, e utilizarmos o tempo da melhor maneira possível, dentro de um propósito, dentro de um desígnio que o Senhor nos deu, de nós estarmos fazendo a vontade do Senhor. E que nós possamos estar, assim, analisando, né? Porque não é só a palavra de Deus que fala sobre isso. Os filósofos também falam sobre isso. Os pensadores também registram sobre isso. Então, nós estamos trazendo aqui uma cosmovisão do homem para que nós possamos, talvez, mais na frente, nós possamos responder a esses questionamentos que Auguste Rodin deixou. Né? Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? O mundo talvez não possa trazer a essência a essas respostas. Mas a palavra de Deus, se você buscar o entendimento, ela é capaz de te responder. De onde você veio, né? Quem é você e o que você está fazendo aqui e para onde você vai. E nós vamos responder mais na frente essas perguntas. Mas fica aí aquele ponto para você estar analisando, para você estar buscando. Se nós já falamos que na palavra de Deus tem a resposta, quem sabe, né, você não nos surpreende e apresenta algumas dessas respostas de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que você possa estar analisando isso. Mas, amados, essa cosmovisão do homem não para por aqui, né? Nós podemos questionar ainda, como é o homem físico? Como é o ser físico, chamado homem, né? O físico é o aspecto pelo qual o homem é melhor reconhecido, né? Ou conhecido. Por ele, nós reconhecemos o homem branco, o homem amarelo, o índio, o negro. Distinguimos entre o grande e o pequeno, entre o gordo e o magro, entre o belo e o feio, etc. É através do físico que eu tenho contato com o mundo natural. E que você
consegue perceber e sentir o plano material. Mas dentro dessa cosmovisão do homem, nós também nós podemos levar um pouco a cabo da ciência, por exemplo, a biologia, olha, que vem que fala, olha, o corpo humano possui ali 150 ossos, 500 músculos, o peso de sangue de um adulto é aproximadamente 15 quilos, o coração bate 70 vezes por minuto, e a pulsação desloca ali 44 gramas de sangue, que somados ali no período de 24 horas dá um total de 5.850 quilos dia. Toda a massa sanguínea passa pelo coração em apenas 3 minutos. Os pulmões do homem contêm normalmente 5 litros de ar. O homem respira 1.200 vezes por hora, gastando 306 litros de ar. O corpo humano possui 13 elementos, sendo 8 sólidos e 5 gasosos. Um homem, por exemplo, um homem pesando ali 76 quilos, ele é constituído ali de 44 quilos de oxigênio, 7 de hidrogênio, 173 gramas de azoto, 600 gramas de cloro, 100 gramas de enxofre, né? Que daria aí para matar a pulga de uns 3 cães de tamanho médio, 1.700 gramas de cálcio, 800 gramas de potássio, 50 gramas de ferro, que daria para fazer ali uns 5 pregos de tamanho médios, né? E cal o suficiente para pintar 20 metros quadrados de parede. Aí, como eu já havia dito para os irmãos, a ciência, apesar de tentar, ela acaba comprovando a palavra de Deus, né? Observe. A palavra de Deus diz que o homem foi feito do pó da terra. A ciência vem e mostra a composição, a estrutura física do homem, né? Que tem vários elementos químicos. Comprovando a origem dele, que saiu do pó da terra. Né? E a palavra de Deus diz que eu vim do pó e para o pó nós vamos tornar. Consequentemente ou coincidentemente, é exatamente isso que acontece com a nossa passagem. O corpo vai para a terra e a alma vai para Deus. Ou melhor, o espírito vai para Deus. Né? Então, que nós possamos, com essas dicas, analisarmos, né, bem essa situação e entender. Porque quando nós iniciamos falando o que é o homem, é para que nós possamos parar também e analisar, dentro do conhecimento da palavra, dentro das escrituras, dentro do conhecimento científico, filosófico, biológico, né? A constituição do homem. Porque nesse ponto, amados, no capítulo 6, nós queremos, eu havia dito que o homem ele é tricotomista, né? Então, e agora, essa cosmovisão que nós demos a respeito do homem, é para que nós possamos entrar em cada uma das partes. No tópico 2 mesmo, nós queremos falar sobre o espírito do homem. Né? Ou seja, é uma parte separada. Depois eu vou falar sobre a alma, depois eu quero falar sobre o corpo. Né? E trazendo essa visão que
o homem foi feito dessa maneira, né? Ou seja, o povo de Deus, ele precisa saber não apenas que ele possui um espírito, mas deve compreender também como esse espírito opera nele, como esse espírito foi recriado, como que esse espírito ressurgiu depois de um encontro, depois de uma transformação. Ele necessita conhecer a sensibilidade do espírito, a operação do espírito, o seu poder, suas leis, né? Então, é uma busca pelo conhecimento, uma busca para nos encontrarmos mais com o Senhor, uma busca por um relacionamento. E esse Espírito foi dado novamente a cada um de nós pela obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, né? Através da cruz nós fomos recriados, regenerados. Amém? Que nós possamos buscar cada vez mais o Senhor. Se você gostou, né, nós pedimos aí para você divulgar o trabalho, né, esse curso básico de vida cristã. Ele é correspondente aos 2 primeiros anos de um curso básico de teologia, né, que você possa estar divulgando esse trabalho. Vamos atingir a meta ali das 200 pessoas inscritas. Quanto mais nós falarmos, mais as pessoas terão conhecimento a respeito da vontade de Deus para a vida delas. Deixa aí o seu like, ative lá o sininho para você receber as notificações antes de começar, né? Se você tem um computador e um telefone, inscreva nos dois. Ajude aí o canal a subir. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Até terça-feira que vem, em nome de Jesus.